Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje vamos desfrutar da quarta-feira da semana 2 do Alimento Diário, que tem como título A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o ler com oração da quarta-feira está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus, amém, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e hoje essa fé entrou dentro de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, antes essa fé estava fora de nós, era apenas uma fé objetiva, mas quando ela entrou em nós, passou a ser a fé subjetiva. Senhor Jesus, que essa fé possa crescer dia a dia em nós, através de ouvirmos o Teu falar. Ó Senhor Jesus, Senhor, que também possamos pregar essa palavra para outras pessoas, para que elas também, Senhor, possam receber essa fé para dentro delas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados? O título da quarta-feira é A Fé, o Conteúdo da Verdade. O diagrama abaixo ilustra a economia neotestamentária de Deus. O círculo à esquerda representa a fé objetiva, a pessoa e a obra de Deus, aquilo em que nós cremos. Do lado direito, há 3 círculos concêntricos que representam as 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito. No espírito, a parte mais interior do homem, está um pequeno elemento chamado fé, a fé subjetiva. O objetivo do plano de Deus é colocar a fé objetiva dentro de nossa fé subjetiva. Para isso, precisamos estar conectados com Ele. O transporte dessa fé se dá por meio de um caminhãozinho, que na figura representa a palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, conforme lemos. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10, versículo 17. Em grego, a palavra pregação, nesse versículo, é mais bem traduzida para ouvir. E assim, a fé vem pelo ouvir. Nossos ouvidos, órgãos ligados à função auditiva, são a porta de entrada para recebermos a palavra. Por isso, a Bíblia insiste em tantos lugares: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não ouvimos a palavra de Deus, não recebemos a fé. A fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, é o próprio Cristo. Aleluia! A princípio, ela está fora do homem, conforme ilustra o círculo à esquerda, imagem acima. Portanto, quer o homem creia ou não, a fé sempre existirá, pois diz respeito a Cristo e a tudo que Deus é. Cristo é o conector central do universo. Nele tudo subsiste. Sem ele, o plano de Deus entraria em colapso. Como bem demonstra a ilustração, o caminhãozinho, que é a palavra, transporta a fé para nosso interior. Quando ouvimos a palavra, podemos recebê-la ou não. Se dissermos sim, ela pode ser depositada no mais íntimo de nosso ser, que é o nosso espírito, produzindo a fé subjetiva. Dessa forma, é imprescindível que ao ouvir a palavra digamos sim, aceitando-a. Esse processo ocorre em nossa mente, parte líder da alma, que entende a palavra ouvida. Nossa vontade decide recebê-la e nossa emoção sente prazer em aceitá-la. Experimente agora mesmo dizendo: sim, eu aceito a palavra do Senhor. Consegue sentir algo? Percebe o prazer de receber a palavra do Senhor? Nesse momento, a fé é depositada em seu espírito, gerando a fé subjetiva, que é sua experiência íntima com Deus. Ó Senhor Jesus! Lemos no Evangelho de João: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso está em João, capítulo 1, versículo 12. Ao recebermos a palavra, surge em nosso interior a fé subjetiva, que vai crescendo cada vez mais
à medida que cremos no falar de Deus. Como já vimos em outra oportunidade, nossa fé é para crer. Ela só tem utilidade se cremos. Deus sempre vai enviar, por meio da palavra, um elemento da fé para que possamos crer, e assim Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior. O conteúdo que expusemos até o momento resume bem 1 Timóteo. A fé, por meio da palavra, é depositada no interior de nossa fé. O inimigo quer desviar o caminhão da rota, sequestrá-lo de nós, saqueando a preciosa carga que é a palavra. Ó Senhor Jesus! Precisamos guardá-la e valorizá-la, para que se torne em um estado crescente a fé subjetiva em nosso espírito. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor. Pergunta: à luz do que vimos hoje, explique a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva e como esta é formada em nós. Amém, amados? Aleluia por essa quarta-feira, né? E como mostrando na pergunta, né, do alimento diário de hoje, qual a diferença, né, da fé objetiva e da fé subjetiva, né? E como ela se forma, né, em nós. Senhor Jesus, um dia, irmãos, na minha experiência, eu estava totalmente alheio à palavra de Deus, né? E uma pessoa chegou para mim e pregou o evangelho para mim, falou da palavra do Senhor para mim. E aí eu ouvi essa palavra e a recebi, eu criei nessa palavra. E quando eu criei essa palavra, irmãos, a fé objetiva, ela entrou em mim e se tornou uma fé subjetiva. Louvado seja o Senhor. Por isso que hoje, irmãos, eu e você também tem essa incumbência de levar essa palavra até as outras pessoas. E quando elas creem também, vai acontecer aquele processo que está lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Então aí você tem essa incumbência de levar essa palavra, né? Como o gráfico falou, essa fé, essa palavra é o próprio Senhor Jesus. E quando levamos a palavra às pessoas, irmãos, elas recebem a fé objetiva. E quando entra nelas, e elas passam agora a buscar o Senhor, a ter comunhão com o Senhor, a reunir, a ler a palavra, a orar, irmãos, aleluia, essa fé passa a se formar nelas. Louvado seja o Senhor. Só que nós precisamos ter muito cuidado, né? Ainda no gráfico do alimento diário mostra que o caminhãozinho que é a palavra de Deus, né? O Satanás quer sequestrá-lo, né? Para que essa palavra não chegue até nós. Por isso nós precisamos, amados, valorizar a palavra. Por isso nós precisamos desfrutar da palavra, guardar essa palavra em nosso coração. Senhor Jesus, dessa forma, amados, a fé subjetiva sendo formada mais e mais em nós, por meio das experiências, por meio do desfrute pessoal. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, amados, possa avançar mais e mais em cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira você possa desfrutar mais e mais da palavra, mais e mais da comunhão com os santos. Amém? Dessa forma, a vida de Deus vai estar crescendo mais e mais em você. Aleluia, amados. Louvado seja o Senhor por essa quarta-feira. Aleluia.